Será que a inteligência artificial ela vai ou não acabar com a medicina? Eu vou comentar um pouquinho nesse vídeo aqui referente à resolução que o Conselho Federal de Medicina acabou de postar, que regulamenta, entre muitas aspas, a parte da utilização das inteligências artificiais na área da medicina. Fica aqui porque até o final eu, Gabriel Bergman, advogado atuante e especialista na área da saúde, vou comentar um pouquinho sobre essa notícia, tá? Primeiro, para que você saiba, a resolução é número 2454, que foi publicada em 2026, recentemente, agora em agosto. E ela trata do seguinte, eu marquei aqui alguns temas para facilitar. Ela marcou que a IA ela é apenas uma ferramenta de apoio, ela não poderia, em tese, substituir a um médico ou uma médica, tanto no diagnóstico, na análise de exames e afins. Também, sempre que for utilizada uma IA, o paciente deve ser informado com clareza o que é aquela IA e que ela está sendo utilizada ali em algum momento do seu tratamento. Na prática, isso aqui vai ser apenas uma cláusula a mais no termo de consentimento, sem sombra de dúvidas. O médico ele não vai ficar informando, é por isso que o paciente e o médico também sempre tem que ter um termo de consentimento muito bem redigido e o paciente tem que ler com calma esse termo de consentimento. Outro tópico, as instituições que utilizarem IA têm que utilizar uma espécie de classificação de risco para o grau de risco em que aquela ferramenta vai fornecer ali na utilização. Então, por exemplo, uma ferramenta que é utilizada no auxílio dos profissionais para registrarem no prontuário o atendimento médico, que é uma das principais valências, um dos principais pontos fortes que a IA vai tomar agora, na minha opinião, que é o registro no prontuário, porque isso toma muito tempo dos médicos. Se algum médico estiver vendo esse vídeo aqui, inclusive, pode deixar aqui no comentário como que é a rotina de preenchimento de prontuário, porque até por isso que os prontuários eles têm bastante siglas, né? Porque acaba sendo uma coisa muito rápida que o médico tem que fazer. Então, essa IA tem que ter uma classificação de risco de precisão. Um exemplo, uma IA que faz o preenchimento do prontuário, ela pode ter um risco baixo, médio, alto ou inaceitável. Isso é a instituição que está colocando aquela IA para os profissionais utilizarem que tem que fazer, não é o próprio médico, tá? Uma outra questão não é apenas utilizar a IA, tem que ter uma espécie de governança para, enfim, integrar aquilo ali de uma forma mais aceitável para o dia a dia dos profissionais do hospital e com sempre uma clareza para o paciente. Isso também tem que ter uma garantia de segurança de dados para os pacientes também. Basicamente, seguir a LGPD, isso aqui já era uma questão muito óbvia. Tem um prazo de adaptação de 180 dias a contar do final de agosto. Então, basicamente, o Conselho Federal de Medicina não simplesmente obrigou a todo mundo que seguisse esses itens, dentre alguns outros, à risca, né? Ele deu um prazo de vacância, que a gente chama de 180 dias, ou seja, de 6 meses. Se você é um profissional, se você for dono, trabalha em algum hospital, alguma clínica, fica atento a essa questão de prazo e utilizem as inteligências artificiais com muita sabedoria. Não necessariamente essa resolução aqui, ela permite a substituição do parecer de um médico, mas ela basicamente regulamenta de uma forma muito simplória, na minha opinião. Você percebeu aqui não tem nada demais, esses tópicos que eu falei não tem nada demais. Acho ainda que a resolução poderia ser um pouquinho mais firme em algumas questões. Ela, por vezes, até falou o óbvio, como, por exemplo, que tem que se seguir a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso é um pouco óbvio. Não é nada de absurdo se pensar. Então, para mim, a resolução deixou de regulamentar alguns pontos que poderia regulamentar de uma forma muito mais precisa, como o exemplo que eu falei aqui, que é na utilização, poderia ter citado alguns exemplos, como na utilização da IA para o preenchimento automático de prontuários. Poderia ter citado ali alguns exemplos, né? A IA na análise prévia de exames, verificando ali se tem algum ponto que já deva ser informado ao médico. Eu entendo que falta algumas regulamentações, aqui foi muito genérico. Então, infelizmente, acredito ainda que vamos ter que regulamentar novamente esse tema
Vamos não, nesse caso, o Conselho Federal de Medicina. Os médicos não vão ser substituídos, eles estão na prática ganhando ferramentas. Tem hoje inteligências artificiais muito boas para análises basicamente para análises de documentos, pareceres, enviando para os médicos alguns estudos científicos muito bons, como, por exemplo, Consensus, que é uma IA muito boa para a área da medicina. Tá? É isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se tu gostou, por favor, deixa aqui o seu like, comenta aqui embaixo qualquer dúvida adicional que você tenha. Se inscreva no canal, isso ajuda muito a gente. Me segue nas redes sociais, Gabriel Bergamo TV, e até a próxima.